E ainda falando sobre o pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, a gente conversa agora sobre esse assunto com Vera Bermudo, professora de Finanças da FGV. Uma boa tarde para você, Vera, seja bem-vinda. Muito obrigada, Estevão. O prazer é todo meu. Vera, vemos hoje então uma loja que foi muito arrojada por muito tempo, que se tornou uma referência, não conseguindo sobreviver nesses dias atuais. E analistas até trazendo uma falta de competitividade. O que tem faltado para a Casas Bahia para conseguir entender esse momento de mercado? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, porque o momento que as Casas Bahia vive agora é bastante delicado, mas para a gente não confundir que ela está indo à falência, ela está entrando num processo de recuperação judicial, né? Que a gente chama de stay period, onde ela terá aí 180 dias para poder se organizar e pode ser renovado também por mais 180 dias. Então, ao longo desse período, o que a gente espera e que a gente chega até a torcer, né, para que ela realmente consiga se reestruturar e poder voltar a ser a empresa que a gente já conheceu no passado. Porém, eu tive acesso recentemente à petição que levou as Casas Bahia a protocolar esse pedido de recuperação judicial. Existem vários pontos cruciais que eles elencam como se fossem como as principais dificuldades deles, e a gente pode ressaltar aqui algum deles. Uma delas é até bastante pregresso ao momento que a gente está vivendo hoje, então isso vem lá desde o momento em que eles se fundiram com Ponto Frio. Isso exigiu investimentos massivos, muito onerosos também em logística, tecnologia, marketplace, desde 2019, para manter a competitividade da empresa. Tiveram, sim, como todas as empresas praticamente, né, tirando aí a questão de farmácias, supermercados, que, entre bastante aspas, se beneficiaram com o pedido da pandemia. A empresa sofreu bastante durante esse período, com o fechamento temporário das lojas, e isso prejudicou bastante as receitas e, consequentemente, você comparando as receitas reduzindo com os custos nos mesmos patamares, não foi nada trivial. Também elencam o aumento brutal da Selic. Outrora, as Casas Bahia estavam se preparando para um endividamento que giraria em torno de 2%. Hoje a gente está vendo esse endividamento com um custo da dívida perto de 15%. Também não é trivial esse aumento. A gente tem inflação, temos queda no poder de compra, a gente tem um certo sufocar, né, o que a gente chama de caristia, aí, entre aspas, com relação ao crédito, que você tem o crédito caro, mas ao mesmo tempo escasso. Então, tudo isso faz com que as Casas Bahia venham agora alegar que, devido a esse conjunto de coisas, ela precise dessa proteção, essa recuperação judicial pela qual ela vai passar. Então, a gente só tem que separar a questão de falência, a empresa está colapsando, do momento em que a empresa está buscando uma proteção jurídica para tentar se reerguer, algo que a gente espera que realmente ela vá conseguir. Porém, a gente percebe que isso é uma dificuldade do mercado, a gente vê grandes empresas do varejo que, em um determinado momento, elas se aceleraram muito o processo expansionista delas de abrir lojas. Isso foi algo, até acabei de sair de uma reunião uma reunião de relação com investidores das Casas Bahia, acabou de acontecer, e o CEO, o Renato Franklin, o Elcio Ito, que é o CFO, eles mencionaram que eles estão buscando agora uma sanitização da companhia, independente do tamanho que ela vai acabar ficando. Mas no passado não foi isso que a gente viu, e não é isso que a gente vê muitos varejistas fazendo. Eles entram numa toada de crescimento, de expansão muito grande. O Brasil não é para amadores, a gente tem que ter bastante parcimônia. Onde a gente abre loja é bacana, a gente está falando de crescimento e todo mundo quer isso, mas a gente tem que ter muita parcimônia, porque os pontos têm que ser muito bem selecionados, a clientela tem que estar muito aderente ao tipo de negócio que a gente está trabalhando. Um outro aspecto muito importante é que a gente tem que estar vestindo a loja para aquele consumidor. Então, tudo isso tem que estar sendo muito observado. E um ponto bastante importante aqui é que, especialmente para o varejo, não só para ele, mas especialmente para ele, a questão de eficiência operacional não é um diferencial, é crucial para manter uma empresa viva. E aí a gente vai encostar
em algo que a gente fala aqui em finanças, né, que cash is king. A gente tem sim que proteger o caixa a todo custo, é ele que vai dar aí o respiro, o oxigênio para a nossa organização, e quando a gente não equaciona bem isso, a gente acaba tendo problemas infelizes, como a gente está observando agora com as Casas Bahia. Professora, a gente enxerga também aqui que não só as Casas Bahia, mas outras empresas que fazem parte do grupo também estão anexadas com esse pedido de recuperação judicial. Tem empresa de logística, por exemplo, tem outras empresas de solução para varejo, de forma digital, enfim. Dá para dizer que é um misto, é o hub que abastece a Casas Bahia. Todas essas empresas e o grupo foi vítima, vamos dizer assim, de uma piora da economia. É um movimento que talvez a gente enxergue também em outras empresas a partir de agora? Toda essa temática que as Casas Bahia alegam como fatores que provocaram essa recuperação judicial, elas são bastante características não só do mercado como um todo, é certamente sistemático, mas o varejo ele sofre bastante com isso. Casas Bahia, ela tende a sofrer um pouquinho mais, porque a gente percebe eles muito centrados no que é chamado de FGTS, linha FGTS, fogão, geladeira, televisão, smartphones. Então, esse tipo de mercadoria, que são os bens duráveis, eles padecem bastante, especialmente quando a gente tem juros altos, porque com os juros altos, especialmente Casas Bahia, eles vendem bastante para camadas da população mais humildes. Então, com os juros altos, o que acontece é que essa população ela enfrenta financiamentos mais caros e aí ela fica mais tímida para poder comprar efetivamente. E muitas vezes a inadimplência sobe, fenômeno que a gente também está vendo isso. No caso das Casas Bahia, a inadimplência ela tem se mantido estável porque eles estão regulando ali bastante o crédito que eles estão dando para os clientes. O próprio crédito fica mais caro, até as Casas Bahia, para poder adquirir mercadoria, elas padecem também disso. Então, todo esse fenômeno acomete muito o varejo como um todo, especialmente aquelas empresas que estão mais centradas na linha FGTS, padece um pouco mais. Professora, e a gente tem visto, então, esses modelos que a senhora vinha comentando, por exemplo, da utilização do FGTS, muitas acabam até oferecendo algum tipo de empréstimo pessoal, um saldo maior, aquele crediário que já foi muito chamado assim. Essas estruturas, esses mecanismos, eles ainda vão continuar, por exemplo, com a empresa agora nesse processo de recuperação judicial? Muda muito ou não? Ainda não foi esclarecido esse ponto, Estevão, até na própria reunião agora que a gente teve de relação com o investidor, não foi levantado esse ponto, tem alguns detalhes que carecem ainda de ser um pouco mais embasados, mas para esse segmento, a gente falar que vai se cortar uma linha de crédito para o mercado, para os clientes, é praticamente decretar a morte, porque, especialmente como eu mencionei, esses clientes que são de mais baixa renda, eles precisam do carnezinho, eles precisam da facilidade do financiamento e os bens que são vendidos, eles têm um ticket médio com valor maior. Então, se você não oferece crédito para os clientes, você tem sim um problema que vai agonizar ainda mais a empresa, fazendo com que as vendas sejam ainda mais afuniladas. Agora, tendo em vista que a gente tem, como eu mencionei, essa carestia, né, de crédito, o crédito está mais caro e ainda mais escasso, mais raleado, o que vai acontecer é que ele vai ser dado ali mais a conta-gotas e não teremos tanta liquidez assim para espalhar no mercado como crédito para os consumidores. Isso vai ser mais um dificultador. Vera Bermudo, professora de Finanças da FGV, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Imagina, grande prazer. Um abraço, Estevão. Um abraço para a senhora também.